Isso não é difícil, é de física. Hoje nós vamos pegar aqui um assunto, sequência daquilo que nós discutimos no vídeo anterior, o magnetismo, o eletromagnetismo. Nós não vamos nem usar mais a palavra magnetismo de forma isolada, né? Porque tendo entendido o processo do eletromagnetismo, não existe mais magnetismo separado da eletricidade. Hoje nós sabemos que é o campo eletromagnético. Tudo parte exatamente do princípio que toda carga elétrica em movimento gera campo magnético, né? É o chamado fato básico do eletromagnetismo. Hoje, particularmente na segunda parte aí do nosso estudo, nós vamos estudar as duas regras da mão direita. Eu mando até aquele abraço para minha mão direita, a Rafaela. E aí, no eletromagnetismo, nós vamos ver a seguinte coisa. Toda corrente elétrica, toda vez que eu tenho uma corrente elétrica, uma carga qualquer em movimento, ela vai gerar um campo magnético. Então, ao redor deste meu fio, conduzindo corrente elétrica, ao redor dele eu tenho um campo magnético. E esse campo magnético segue exatamente aquilo que nós chamamos de regra da mão direita. Tá bem? Então, muito cuidado, os livros textos, de uma maneira geral, pede principalmente para o pessoal que é canhoto, tomar muito cuidado com essa regra, porque o canhoto é comum ele ir com a mão, né, a mão forte dele é a mão esquerda, e a regra tem que ser utilizada para a mão direita, da forma que nós vamos estudar aqui, tá bem? Então, veja bem, nós temos um chamado, uma situação, problema aqui, que é o nosso quadro, o nosso caderno, tem duas dimensões, né? Dimensão X, dimensão Y. Sistema cartesiano, X e Y. Porém, nós precisamos de uma terceira dimensão. Nós precisamos do tridimensional. Nós precisamos, e eu vou pedir que vocês olhem o quadro e a minha ao mesmo tempo, né? Porque aqui no meu sistema X e Y, eu preciso de uma terceira dimensão. Uma dimensão aqui, ó, que é a dimensão Z. Então não há como eu desenhar no quadro, né, a não ser em perspectiva, desenhar aqui um eixo Z, tá bem? Então nós vamos usar a seguinte convenção. Toda vez que o vetor estiver saindo do quadro, nós vamos usar o pontinho. Então, uma bolinha com um pontinho, ou simplesmente o pontinho, vai representar que o vetor está saindo do quadro, ou da folha do caderno, da folha da prova, tá bem? E toda vez que esse vetor estiver entrando, estiver indo no sentido da folha ou do quadro, nós vamos usar um X, né? Essa convenção, ela, não sei se de uma maneira didática, as pessoas utilizam no seguinte macete. Veja bem, um vetor é como se fosse uma flecha, né? Assim, é uma flecha, ó. Vou desenhar aqui uma flecha, tá bom? Então, veja bem, se ele está saindo, eu vou conseguir enxergar só esse pontinho aqui da flecha, ó. Por isso é o pontinho quando está saindo. E quando ele está entrando, eu vou enxergar a parte de trás aqui da flecha, por isso o X, tá? Então, essa é a convenção, nós precisamos dessa convenção para entender os processos aqui. De tal maneira que, quando eu tenho uma corrente elétrica, aqui, ó, então eu desenhei aqui um fio, né? Um fio condutor, corrente elétrica está subindo aqui, ó, para o norte, sentido norte. Corrente elétrica está vindo aqui, ó, está vindo no sentido leste, para a direita, aqui para cima aqui nessa situação, né? E para a direita aqui. Primeiro, vamos separar esses dois casos aqui, analisar primeiro essa situação aqui, ó, tá bem? Então, olha bem, vocês vão acompanhar a minha mão direita,
vai ser colocada de tal forma que o meu polegar vai seguir o mesmo sentido da corrente elétrica. E aí, olha, veja bem, na parte de baixo, os meus dedos vão estar indicando o sentido entrando. Logo, na parte de baixo, eu digo que o meu campo magnético está entrando. Por quê? Porque a direção e o sentido dado aqui pelos meus dedos. De tal maneira que na parte de cima o campo magnético estará saindo. Olha o sentido dos meus dedos, saindo. Então aqui em cima o campo magnético estará saindo e aqui embaixo ele estará entrando. Essa é a primeira regra, regra 1 da mão direita, apenas para identificar o sentido do campo magnético. Se vocês repararem, então, na verdade, o campo magnético ele está aqui ao redor, olha, ele está ao redor, de tal maneira que aqui ele está entrando, aqui ele está para cima, aqui ele está para um lado, aqui está para cima, aqui está para a direita, aqui está descendo, ele está ao redor do fio, e agora eu vou pegar esse pincel como se ele fosse esse fio que vocês estão vendo aí, e aí o meu polegar segue o pincel e em torno desse fio eu tenho um campo magnético, em todos os lugares em torno do fio, em volta do fio, de tal maneira que aqui está para baixo, aqui está para dentro, aqui está para cima, aqui está para a direita, ao redor do fio eu tenho um campo magnético, tá bom? Muito importante essa regra para orientar o campo magnético. De tal maneira que, nessa segunda figura aqui, vou colocar o meu dedão aqui na direção e sentido da corrente elétrica. Desse lado, o campo magnético estará entrando, do outro lado vai estar saindo. Isso também é óbvio, né, gente? Se a gente descobriu aonde está entrando, do outro lado só pode estar saindo, tá? Então, aqui o campo magnético está saindo, campo magnético B. Campo magnético B, representado pela letra B, talvez tenha ficado atrás da minha figura ali, mas é o campo magnético, tá bom? Então o campo magnético entra aqui desse lado, sai do outro lado. Essa é a regra 1 da mão direita, ela é mais simples de se entender. Agora, nós temos um seguinte fato. Se eu tenho aqui uma região que já tem um campo magnético, aqui tem um campo magnético, B, tá bom? E uma carga elétrica passa com uma certa velocidade por esse campo magnético. Ora, o campo magnético aqui já está presente. Essa carga em movimento gera também um campo magnético. Toda carga em movimento gera campo magnético. Então, a interação entre esses campos magnéticos vai produzir o que nós chamamos de força magnética sobre a carga. Então, toda carga elétrica que se movimenta num campo magnético sofre uma força magnética. Muito importante isso. Isso vai gerar fenômenos magnéticos maravilhosos. Imaginem vocês, por exemplo, a aurora austral e a aurora boreal. Eu vou abrir uma página aqui. O planeta Terra está aqui, os campos magnéticos estão aqui, o campo magnético está chegando, está saindo aqui de um polo, está chegando no polo sul magnético, que é o norte geográfico, né, gente? O norte geográfico é o sul magnético. Então, o campo magnético está chegando aqui, está chegando. As cargas elétricas, então, que vêm do espaço, que vêm do cosmos, essas cargas, quando elas passam pelo campo magnético, elas sofrem uma força. Essa força faz com que essa carga adquira um movimento circular nas regiões polares da Terra, né, até essas partículas atingirem o solo da Terra. Esse fenômeno das cargas elétricas serem atraídas pelo campo magnético da Terra, chamado aurora austral e aurora boreal. Fenômenos maravilhosos aí, depois vocês consultem aí as fotografias, cada fotografia maravilhosa da aurora. É um exemplo
de aplicação que as cargas elétricas recebem força magnética. Eu trouxe outros exemplos para vocês, citei esse aqui primeiro, tá bom? Então, toda vez que uma carga elétrica, ó, coloquei aqui uma carga elétrica, tá vendo? Estão vendo aí? Essa carga elétrica vai passar por uma região que tem um campo magnético, ó. Aqui tem um campo magnético, se está marcado por um X, é porque o campo magnético está entrando. E a carga elétrica vai passar por aqui. Ao passar, ela vai sofrer uma força magnética. A equação que determina qual o valor da força em relação ao campo magnético é essa equação QVB seno do ângulo. O ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Nesse caso aqui, esse ângulo é 90 graus, esse seno vale 1. Tá bom? Para efeito de simplificação. Já caiu no Enem isso muitas vezes, né? Nos vestibulares está sempre caindo esse tema aí. A aplicação dessa equação F igual a QBB. A força magnética é proporcional à carga, à velocidade e ao campo magnético. São os três elementos. Eu posso escrever essa equação, é a mesma equação. Eu posso escrevê-la de uma forma diferente. Ó. O QV, vamos pegar aqui outra página aqui em branco aqui. E aí, veja bem, pegar aqui força igual a QVB. O seno, vou deixar o seno de fora, o seno vale 1, então eu posso manter o seno ali, tá bem? Não vai fazer nenhuma diferença aqui na equação. Aí eu tenho carga, velocidade, distância sobre tempo. Ó, velocidade, distância sobre tempo. Então, eu vou substituir, olha, no lugar de carga sobre tempo é corrente elétrica. A quantidade de carga que passa por unidade de tempo num lugar é a corrente elétrica. A distância num fio, eu vou representar pela letra L, mas se quiser representar pela letra D, não muda nada. E o campo magnético. Então, essa mesma equação QVB também, historicamente, pode ser representada por Bill, né? Mais fácil de ser guardada, Bill. Bill é a mesma coisa que o QVB, tá bom? Então, eu acho que a gente estava aqui. Então, QVB ou Bill é a mesma coisa. Se tiver um ângulo, tem que lembrar que eu tenho que multiplicar pelo seno desse ângulo aí. Tá tranquilo? Muito bem. Essa carga elétrica, então, vai sofrer uma força, e essa força segue aquilo que nós chamamos de regra da mão direita, ou regra do tapa. Regra do tapa. Bom, então eu uso a mão direita para compreender qual é o sentido. O meu polegar continua na direção da velocidade, os meus dedos na direção do campo magnético, e a palma da minha mão vai me dar exatamente o sentido da força magnética que está agindo sobre a carga, tá? Então, velocidade, campo, o tapa vai ser a força, caso a carga seja positiva. Mas e se a carga for negativa, professor? Então o tapa é com as costas da mão, tá bem? Então, por isso eu pessoalmente gosto de usar a regra, só uma regra. Tem gente que gosta da mão direita, mão esquerda, eu gosto de usar só uma regra. Regra da mão direita. Se a carga for positiva, o tapa com a palma da mão. E se a carga for negativa, o tapa é dado com as costas da mão, é o sentido da força. Tá bom? Tá claro? Vamos ver com uma aplicação aqui, ó. Eu peguei uma carga, essa carga vai entrar nessa região aqui que tem um campo magnético, ó. Então, ó, dedão na direção da velocidade, campo magnético está entrando, a palma da minha mão ficou para cima. Portanto, a força magnética está para cima, no sentido da força. Olha que bacana, que chique, que fácil, tá? Aí, como está fazendo uma força para cima, essa carga vai passar a se movimentar para cima. Então, movimentando para cima, campo magnético entrando, a força vai estar para a esquerda. Então, vai sofrer uma força aqui para o lado esquerdo. É a força.
Aí ela vai começar, então, a se movimentar para o lado esquerdo, porque ela sofreu a força para a esquerda, né? Então, movimentando para a esquerda, campo entrando, ela vai sofrer uma força para baixo. Opa, professor, parece que o negócio vai ficar rodando aqui e é exatamente isso que vai acontecer. A partícula agora vai começar a se movimentar para baixo. Em se movimentando para baixo, campo magnético entrando, velocidade para baixo, ela vai sofrer a força para a direita. E aí volta a acontecer tudo novamente. Quer dizer, a força magnética vai fazer o papel de força centrípeta nesse movimento circular. Quer dizer que toda vez que uma carga elétrica entra numa região extensa de campo magnético, ela adquire um movimento circular. A força magnética não muda o módulo da velocidade, mas muda a direção e o sentido, fazendo com que a carga adquira um movimento circular. Hein? Isso aí é muito importante. Esse movimento circular, então, ele vai gerar uma série de fenômenos aí, entre eles um motor elétrico de corrente contínua. Olha o motor elétrico, né? A gente, quando criança, costuma quebrar os carrinhos, abrir os carrinhos para ver o que tem lá dentro. Não tem nada, só tem um ímã e um fio conduzindo corrente elétrica. De tal maneira que quando a corrente elétrica, que são cargas em movimento, passa nesse campo magnético, ela sofre uma força. Então, de um lado, ela sofre uma força para cima, do outro, ela sofre uma força para baixo, fazendo com que o sistema rode. Então, o motor elétrico nada mais é do que você fazer uma carga elétrica passar por uma região que tem campo magnético, e aí vai surgir uma força magnética de um lado num sentido, do outro lado no outro sentido, fazendo o objeto girar. É um motor elétrico de corrente contínua, assim como nós temos aí milhões de outros exemplos, né? Um ventilador e outros, um motor elétrico de um liquidificador, que a essência é a mesma. Uma carga elétrica girando num campo magnético gera um movimento circular. Não quero demorar mais, espero ter esclarecido vocês. Um abraço, um beijo no coração de vocês, fica com Deus.